Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma revisão rápida dos ossos dos pés. Eu sou a professora Natália Reineck, seja muito bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Já gravei outras aulas aqui revisando aí os ossos dos membros superiores, símbolo do membro superior, membros inferiores, símbolo do membro inferior e faltou a gente detalhar aí os ossos dos pés, que é o assunto da aula de hoje. Lembrando que esse conteúdo todo que eu tenho gravado sobre ossos faz parte de um curso que eu tenho sobre anatomia e fisiologia do sistema esquelético, onde eu vou abordar um conteúdo muito mais aprofundado que esse, obviamente. Vou falar de todos os acidentes ósseos, falo de anatomia, falo de fisiologia, falo de histologia e dou todos os macetes que você precisa saber para reter esse conteúdo de verdade, para aprender de verdade e não ficar na decoreba e esquecer tudo depois da prova. Então, se você tem interesse num conteúdo mais aprofundado, eu vou deixar o link para o site Anatomia Etc. aqui embaixo. Depois dessa aula aqui, não precisa ser agora não, quando terminar essa aula você entra no site para ver se o curso já está disponível quando você assistir essa aula aqui, tá bom? Vamos para o assunto da aula de hoje então, que são os ossos dos pés. Na aula passada eu dei uma revisão aí geral, mas eu não desmembrei, não falei exatamente o nome de cada um deles para vocês, deixei esse assunto para essa aula aqui. Já vamos começar aqui olhando no programa 3D, e aí eu falei para vocês, se você assistiu a última aula, que esses ossos aqui mais proximais da região do pé são chamados de ossos do tarso. Lembrem que na mão a gente tem os ossos do carpo, né, que são os ossos proximais da mão. Aqui os ossos proximais do pé são os ossos do tarso. E cada um, né, quando a gente reúne todos eles, a gente chama de ossos do tarso, mas cada um tem o seu nominho específico. Vamos começar falando do primeiro aqui, que é o osso mais proximal de todos. Aliás, é o osso que vai articular com a tíbia numa articulação que a gente chama de talo crural. Esse osso aqui se chama osso talos, ok? E é ele que vai articular com a tíbia. Logo abaixo do talos, abaixo, mas posteriormente, a gente tem o osso calcâneo, tá bom? Não é calcanhô, é o calcâneo. Ele é o maior osso do tarso e ele fica aqui nessa região posterior, fazendo parte aí do nosso calcanhar. Acho que por isso que o pessoal confunde o nome. Então, esse aqui é o calcâneo. Então, o talos é o mais superior, tá? O mais proximal. E logo abaixo dele a gente tem o calcâneo. Voltando aqui para uma vista, eu tô numa vista dorsal, tá bom? Do pé. É importante a gente, assim como na mão, a gente saber se a gente tá numa vista dorsal ou numa vista plantar, para não confundir aí as referências dos ossos. Logo à frente aqui do talos, a gente vai ter um osso chamado de osso navicular, que tem esse nome provavelmente porque quando foram nomear aí acharam que ele era parecido com alguma coisa parecida com um navio, tá? Então esse aqui é o navicular. Lateralmente ao navicular, nós temos o osso cuboide. Esse sim parece um cubo mesmo, tá? Recebe o nome por causa do seu formato, mais em forma de cubo. E à frente aqui do navicular, temos três ossos que vão receber o mesmo nome, mas sobrenomes diferentes, tá bom? A gente vai ter três ossos chamados cuneiformes. Os três cuneiformes, eles recebem o mesmo nome, mas eles têm aí, cada um tem seu endereço. O cuneiforme que está mais próximo à linha média do corpo, lembrando que a linha média está passando aqui, ó, é o cuneiforme medial. O cuneiforme que fica mais longe dessa linha média é o cuneiforme lateral, enquanto o cuneiforme que fica entre o medial e o lateral é chamado de cuneiforme intermédio. Então aqui, ó, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral, ok? O cuneiforme medial, para vocês ajudarem, para te ajudar na referência também, é o que fica na direção aqui do primeiro dedo, que é o dedo mais medial, tá bom? De todos. Então, medial, intermédio e lateral. Lembrando que o maior aqui, mais lateral de todos, dessa fileira dos ossos do tarso, é o cuboide, tá? Então, ó, talos, calcâneo, navicular, cuboide e os três cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Aqui ainda no pé a gente tem esses ossos mais longos que são
os metatarsos. E eles também recebem todos o mesmo nome de metatarso, mas a gente dá o endereço para eles, né, de acordo com a sua posição. E para isso a gente enumera eles, assim como nas mãos. A gente enumera aqui o primeiro metatarso, é o que fica na direção do primeiro dedo. Lembrando que ele não é dedo, ele ainda faz parte da estrutura do pé em si. Segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, tá? Associado à cabeça do primeiro metatarso, a gente pode encontrar dois ossos que a gente chama de sesamoides, tá vendo? Na vista plantar, então a gente tem dois ossinhos pequenininhos chamados sesamoides. Esses ossos, eles são ossos inconstantes, não é todo mundo que tem, e a gente pode encontrar sesamoides nas mãos também, associados aqui à cabeça do primeiro metacarpo. Eu acho que eu não comentei isso na aula de mão com vocês, mas tô lembrando aqui agora, tá bom? Então, dois ossinhos sesamoides aqui. E nos dedos, seguindo a mesma lógica que nas mãos, a gente vai ter as falanges. No segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, temos 3 falanges. Falange proximal, falange média e falange distal do segundo dedo. Falange proximal, falange média e falange distal do terceiro dedo. No quarto e no quinto, a mesma coisa. Lembrando que saber esses termos de posição e relação é extremamente importante para a gente saber nomear os ossos e até os acidentes ósseos, né? Então, o que é proximal, o que é distal, o que é medial, lateral, superior, inferior, anterior, posterior. A gente já tem aula sobre isso no canal, lá na playlist de introdução à anatomia, e é importante a gente ter bem fresco aí na memória esses termos todos para você conseguir memorizar, né, e conseguir aprender mesmo esse conteúdo que eu tô falando com vocês. Antes de continuar aqui, quero fazer uma breve pausa e dizer que se você tá gostando dessa aula ou dessa série de aulas, não sai desse vídeo sem deixar o seu joinha. Aliás, dá um joinha agora para não esquecer depois. E se essas aulas estão te ajudando de alguma maneira, manda também o seu relato aqui nos comentários. Eu gosto muito de receber o feedback de vocês. Sempre leio os comentários, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu gosto bastante de quando vocês compartilham. Eu não estava entendendo o conteúdo, agora eu estou conseguindo entender, eu não estava conseguindo memorizar e agora eu estou conseguindo reter melhor esse conteúdo. Então, se as minhas aulas têm te ajudado de alguma maneira, conta aqui para mim nos comentários, porque eu sempre gosto de ler e acaba sendo um combustível aí para eu continuar produzindo um conteúdo cada vez melhor para vocês. Lembrando também que esse conteúdo aqui faz parte de um curso que tem um material muito mais aprofundado sobre o sistema esquelético, onde eu abordo anatomia, fisiologia, acidentes ósseos, histologia e todos os macetes que você precisa saber para reter esse conteúdo de verdade e não simplesmente ir na decoreba, tá bom? O site Anatomia Etc. tá aqui na descrição do vídeo. Depois que terminar essa aula aqui, dá uma olhadinha lá para ver se o curso já está disponível, tá bom? Continuando então, tô seguindo a lógica das falanges, né? Então a gente tem falange proximal, falange média e falange distal nos 4 dedos, com exceção do primeiro dedo. Por quê? No primeiro dedo aqui, ó, a gente vai ter apenas 2 falanges. A falange proximal e a falange distal. A falange que não tem aqui é a falange média, tá? Então, no primeiro dedo, falange proximal e falange distal. O primeiro dedo, né, quando a gente se refere ao dedo inteiro aqui do pé, ele recebe um nome específico, um nome curioso, que se chama hallux, tá bom? Hallux com H. Quando você ouvir o termo hallux, ele se refere ao primeiro dedo do pé. Vamos revisar então quais são os ossos dos pés? Na região proximal do pé, a gente tem então os ossos do tarso, começando do mais proximal, o talos, depois o calcâneo, anteriormente ao talos, navicular, anteriormente aqui ao calcâneo, cuboide, e depois temos os 3 cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Lembrando que a gente está na vista dorsal. Aqui ainda no pé temos os metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Nos dedos, a gente vai ter as falanges. Nos 4 dedos, com exceção do primeiro, a gente vai ter falange proximal, falange média e falange distal, em todos esses 4.
sendo que no primeiro dedo, que também é chamado de hallux, a gente vai ter apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. É isso aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Espero você lá no curso, para ser meu aluno do curso também, para a gente conseguir aprofundar um pouco mais esses conceitos. Desejo ótimos estudos para vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.